Muito bom dia a todos. Eu falo que é muito boa essa vibração, gente. Bom dia, né? Mas, como sempre, a gente vai iniciar com algumas oportunidades, alguns convites, mas eu gostaria de, primeiramente, dar também um bom dia especial àqueles que estão nos assistindo ou vão nos assistir pelo canal do YouTube. E caso tenha alguém que está chegando em nossa casa, essa casa de estudos que tanto nos consola e nos ampara, se estiver chegando aqui pela primeira vez, sintam-se carinhosamente abraçados pela casa. Eu tenho aqui alguns avisos antes de iniciarmos a reunião, que são algumas oportunidades bacanas. No dia 13/9, que é um domingo, nós vamos fazer um encontro aqui na parte da manhã. Esse encontro é muito bacana, porque vai ser assim, uma alegria que a gente possa encontrar todos. A gente vai fazer o quê? Teremos reflexões, nós vamos trocar experiências, para que a gente possa justamente renovar um propósito que a casa tem muito, para aqueles que já nos acompanham, conhecem a casa, que é o propósito de servir com amor. É realmente servir com amor. Então, nós estamos fazendo esse convite, que é o Encontro do Trabalhador em 2026, mas também estamos estendendo o convite para frequentadores. Quem quiser também, que é frequentador da casa, que não trabalha, pode participar do nosso encontro também. Vai ser um encontro muito gostoso na parte da manhã, do domingo. É dia 13/9, tá? As inscrições podem ser feitas na secretaria. Também temos cartazes com QR Code em todo o entorno da casa. E esse encontro, para ser realizado, obviamente, por ser um domingo, a gente também tem algumas despesas extras. Nós estamos pedindo uma colaboração daqueles que quiserem participar de R$ 60 por pessoa, sendo que aqueles que tiverem condições e quiserem também fazer uma contribuição solidária para permitir que outra pessoa participe, né, que não tenha condições de pagar, também estamos já agradecendo antecipadamente, tá bom? Esse encontro, então, convite feito, esperamos encontrar todos lá, é uma manhã muito gostosa, e sabe quem que vai estar conosco? Gente, eu amo os livros dela. Ana Tereza Camasmini vai estar conosco, também vai estar conosco Júlio César de Sá Roriz, os dois são queridos companheiros da nossa casa, então, assim, é imperdível. Não sei se vocês conhecem, por exemplo, no caso da Ana, eu conheço muitos livros dela, realmente são maravilhosos, né? Então, convite feito, imperdível. Temos também um outro convite para esse domingo agora. Quem tiver aí querendo assistir um filme bacana e conversar após o filme, é o Cine Clube que está convidando, né, para mais uma experiência inesquecível. Qual é o filme? Eu não conheço esse filme, até fiquei curiosa agora. Os Agentes do Destino. Não sei se alguém conhece esse filme, eu não conheço. É um filme de romance e ficção científica sobre a relação de um carismático congressista americano que parece destinado ao estrelato político e tem um caso amoroso com uma bailarina. Mas existem forças misteriosas e circunstâncias estranhas que tentam separar o amor que os uniu. Então, parece ser uma trama bacana e ela provoca a pensar até onde vai o poder nosso de escolha, coisa que a gente conversa tanto aqui na Casa Espírita, né? Até onde vai o nosso livre-arbítrio. Então, ó, convite feito, quem quiser, é só pegar ali na secretaria o link do Simplá, e a compra é feita pelo Simplá. Não sei como é que nós estamos de vaga ainda, mas eles estão dizendo assim que está bem, bem concorrido. Quem quiser, hoje seria interessante ver isso hoje, porque o filme já é domingo agora, tá bom? Vai ser uma grande alegria ter você como convidados e esperamos encontrar todos lá no nosso evento, tá ok? Bom, uma outra sempre oportunidade da gente ajudar, né, que é o servir com amor, sempre que puder, ir ao mercado, incluir um itemzinho, né, que seja um item de itens não perecíveis. Isso ajuda muito as matulas que a gente entrega na Rocinha toda semana. Nós fazemos assistência a inúmeras famílias, companheiros queridos nossos que necessitam dessas matulas. Então, esse trabalho de formiguinha, né? Cada um trazendo 1 quilo, 2 quilos, o que puder trazer, itens de higiene, itens de material de limpeza,
será muito bem recebido por nós aqui. Numa última informação que nós tivemos da Isabel, quando a Isabel esteve conosco aqui fazendo uma palestra, ela disse que essa ajuda dessas formiguinhas assim, representam 30% das matulas que a gente monta. Olha que bacana esse trabalho, né, gente? Então, lembrem-se de nós todas as vezes que for realmente ao supermercado, né? Bom, só para a gente lembrar, nós estamos naquele ano de semeando. Não, mudou. Por que está escrito aqui? É misericórdia quero. Estou com a colinha com problema. Misericórdia quero. Deixa eu só conferir a frase. A frase está certa. Em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a percorrer, usa a misericórdia e acertarás. Essa linda frase é de Emmanuel. Então, que a gente possa refletir nesta frase nesse mês de agosto, né? Vamos agora, para a gente dar início, lembrar primeiramente de desligarmos os celulares. E eu também quero fazer um anúncio sobre o nosso acolhimento fraterno. Como vocês sabem, nós estamos sem elevador. Graças a Deus e a todas as contribuições de vocês, nós conseguimos atingir a meta para fazer a troca, mas teremos um prazo sem elevador. Então, nós vamos fazer o acolhimento fraterno no segundo andar, tá ok? Quem quiser ficar aqui do segundo andar no acolhimento fraterno, fique sentadinho esperando até a gente se organizar. E quem estiver nos outros andares, vem descendo calmamente e esperamos aqui para a gente se organizar. E lembrando ainda que quem não pode esperar, que sempre acaba tendo que esperar um pouco, é só agendar pelo nosso site rita.org.br que a gente pode fazer o acolhimento fraterno agendado, sem esperar, tanto presencial quanto online. Também fazemos atendimento online, tá ok? Recadinho dado, vamos então agora elevar os nossos pensamentos, né? O que é elevar nossos pensamentos? Vamos colocar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nesse momento que nós estamos aqui, com a abundância de fluidos que essa casa tem para nos oferecer? Então, neste momento, Pai, amado Pai, aqui estamos, Pai, reunidos em Teu nome, para estudar o Evangelho de Jesus, para estudar os Seus exemplos, de tal forma que consigamos compreender e assimilar para seguirmos a nossa caminhada terrena mais fortalecidos. Que nós possamos aqui, neste momento, estarmos de coração, de sentimento, de pensamento, para aproveitar essa manhã deliciosa para estudar essa bela doutrina, que é a doutrina espírita. Que nós possamos, então, com todo o suporte, a sustentação dos benfeitores espirituais, o amparo do amado Mestre Jesus, Rita de Cássia, Maria de Nazaré, que nós possamos, então, dar por iniciado a reunião da manhã de hoje e pedindo a sustentação para a nossa querida Cristine Costa, que fará a palestra da manhã de hoje. Que assim seja. Bom, a Cristine traz um tema muito, muito bom para nossas vidas. Decepção, ingratidão, afeições destruídas, que está no Livro dos Espíritos. É um tema que toca muito o nosso coração, né? Bem-vinda, Cristine. Até 11h10. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós estamos comentando o Livro dos Espíritos na sua parte 4ª, das penas e gozos terrestres, falando especificamente penas, né? Primeiro, gozos vem depois aqui no Livro dos Espíritos. Numa parte que fala das nossas relações, antes Kardec coloca a perda dos entes queridos, ou seja, Kardec vai falando nesse início desse capítulo a respeito das nossas mais variadas dores que passamos aqui na Terra, cada um de nós, pelas circunstâncias que a vida vai apresentando. Então, temos lá perda de entes queridos, quando perdemos pessoas queridas nossas, decepções, ingratidão, afeições destruídas, que é o comentário de hoje, uniões antipáticas, temor da morte e desgosto da vida e suicídio. Ou seja, Kardec passeia por todas as questões e circunstâncias
que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Para algumas pessoas é mais caprichado, para outras é menos. E a gente às vezes fica se perguntando por que aquela pessoa não passa por dores tão difíceis como eu passo. E às vezes ao contrário, por que aquela pessoa está passando por momentos e parece que eles se sucedem, né? Difíceis para uma pessoa e para mim não. Porque será que isso é alguma injustiça? Será que isso não é equânime? Então são questões que vão nos abalando e nos fazendo, se a gente consegue não só sofrer, mas também refletir, sempre é motivo de aprendizado para todos nós. Então, especificamente hoje, temos as questões aqui de decepções, ingratidão, geralmente do outro na nossa direção, e afeições destruídas, ou seja, aquelas amizades, laços de família, às vezes questões nossas de coração, do nosso afeto, dos nossos amores, que começam amores e depois ficam meio desandados, né? E como que a gente vai ficando com o coração pesado e amargurado por causa dessas questões. Então, pensando inicialmente aqui no primeiro assunto, que são as decepções. Qual é o motivo que nós nos decepcionamos com as pessoas? Por que será que aquela pessoa fez aquilo que fez e aquilo que ela fez foi tão inesperado e eu nunca imaginei que ela poderia fazer aquilo e me dói tanto no meu coração aquela atitude que ela teve para comigo? A gente tem sempre várias escolhas, né? Várias opções diante do que nos acontece. Uma delas, que é a mais comum e como nós sempre, na maioria das vezes, reagimos, é ficar sofrendo, ficar remoendo, ficar lembrando do que a pessoa fez, que me decepcionou, eu não esperava isso, eu não merecia isso. A gente fica nessa conversa interna durante um bom tempo. E a gente não percebe que ao ficarmos com essa conversa, só lembrando do fato não muito positivo, muito doloroso para nós, a gente não se dá conta muitas vezes que é como se a gente pegasse um copinho de veneno e bebesse cada vez que a gente fica alimentando esse ciclo de pensamento e de sentimento. E se a gente quiser uma outra escolha, fazer um outro caminho diante do que nos acontece em termos de decepção com o outro, a gente vai precisar aprofundar um pouco mais para dentro da gente. Não tem como a gente buscar explicações e justificativas fora da gente, porque o fora a gente não tem domínio, entendimento, compreensão e controle. Então eu vou precisar fazer um mergulho para dentro de mim para entender por que aquela situação me doeu tanto, por que ela me afetou tanto. E via de regra, decepção, qualquer que ela seja, ela está baseada sempre em cima de uma expectativa. Eu esperava, na minha cabeça, eu fiz uma imagem daquela pessoa, achei que ela era A, B ou C, né? Fiz uma imagem, criei uma expectativa e a pessoa não correspondeu. E quando ela não corresponde àquilo que eu esperava que ela fosse falar, fazer, sentir, qualquer coisa, eu então me decepciono com ela, porque ela não cumpriu ou não correspondeu àquilo que eu achava que ela devia fazer. Então a gente vai percebendo o nível de
campo de ilusão que a gente cria na nossa cabeça, na expectativa que o outro corresponda à imagem que eu fiz. E a única pessoa responsável pela imagem que eu criei sou eu, não é o outro, né? Eu recentemente comecei a seguir um rapaz, ele deve ter uns 32, 33 anos, me parece ser uma pessoa, ele é muito religioso, né? A maneira de se vestir parece até judeu, né? Com aquele chapeuzinho preto, uma roupa assim mais sóbria, mas eu acho que ele é católico desses mais ortodoxos de estudo, e ele tem um conhecimento absurdo dos textos bíblicos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, que me interessa muito, então eu comecei a segui-lo no Instagram. Então ele sempre apresentando assuntos relacionados às Escrituras, né? Tanto o Velho quanto o Novo Testamento, comenta muito sobre passagens de Jesus que são interessantes, né, para a nossa reflexão. E aí, sempre postando esse tipo de conteúdo. De repente, um dia, assim, sem nenhum aviso prévio, ele aparece com uma touca de crochê, uma roupa bem despojada, tocando guitarra, rock. E aí os comentários das pessoas que postaram depois desse vídeo dele tocando rock eram assim as coisas mais esquisitas que a gente possa imaginar. Dizendo assim, como que uma pessoa que fala de Deus e fala de Jesus toca rock? Você é uma pessoa religiosa, você não podia estar fazendo... Ou seja, aí internet é a terra de ninguém para comentários e opiniões. Todo mundo tem opinião sobre tudo, né? E aí ele ficou muito surpreso com a reação das pessoas nos comentários. E aí ele resolveu fazer um segundo vídeo para responder os comentários todos que ele tinha lido, alguns até bem agressivos e ofensivos. E aí eu achei tão interessante que ele é um rapaz novo, né? Ele tem só 32, 33 anos, pelo menos comparado com a minha idade. E ele disse assim, eu queria fazer um comentário sobre as postagens, os comentários que eu recebi na minha última postagem. Eu não tenho obrigação de corresponder à expectativa que vocês criaram na cabeça de vocês a partir do que eu posto no Instagram. Essa expectativa está só na cabeça de vocês. Eu falo de Deus, eu falo de Jesus e eu gosto de rock. Cabe tudo na mesma pessoa. E eu achei tão interessante esse comentário dele, porque ele é cabível aqui dentro desse nosso comentário sobre decepções. Toda vez que a gente se perceber decepcionado com alguém, é inevitável que a gente faça esse tipo de reflexão. O que eu esperava que aquela pessoa fizesse? Essa expectativa, ela é possível de acontecer ou ela ficou só na minha cabeça? Pela interpretação, às vezes distorcida e equivocada, que eu fiz daquela pessoa. Então, as nossas decepções, muito embora que doam em nós, que a gente se decepcione com as pessoas, que a gente fique até desencantado, né, com aquela pessoa, é importante que a gente faça esse tipo de raciocínio, de reflexão. O que eu esperava que essa pessoa fizesse, e será que ela conseguiria fazer isso que eu espero? Isso é ela ou sou eu? E aí a gente abre um parêntese, porque decepção a gente sempre liga ao outro, mas não só ao outro. Muitas vezes nós temos expectativas em relação a nós mesmos,
que a gente pudesse fazer isso, ou já reagir daquela maneira, ou já sentir daquele jeito. E quando a gente não consegue, a gente também fica decepcionado consigo, que é a pior decepção. O outro depois vai cuidar da vida dele e a gente segue com a nossa. Mas a gente olhar para nós e ficarmos decepcionados conosco mesmos, muitas vezes a gente não consegue sair desse círculo vicioso que faz muito tão mal quanto é o mesmo copinho de veneno que a gente toma, não mais em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos. E o que fica afetado e o que fica manchado é a imagem que eu tenho de mim mesmo. Quando eu me decepciono comigo, e isso é bastante comum e possível de acontecer, porque nós não somos essa Brastemp toda, né? Então vamos ter atitudes, reações, vamos usar palavras, vamos ter gestos que nem agrada a nós mesmos, de vez em quando isso acontece. A questão é, a gente acaba diminuindo a nossa capacidade de admirar, amar e reconhecer-se como filho de Deus. E quando essa imagem nossa fica diminuída por nossa própria responsabilidade, a gente vai tocar uma área nossa muito crítica, muito sensível, né? Muito sutil, que é do amor próprio. O amor próprio, ele está diretamente ligado ao amor que a gente acha que Deus tem por nós. Então, quando a gente não consegue se gostar, se admirar, se respeitar, a gente necessariamente acaba fazendo um raciocínio e imagina que Deus olha para a gente do mesmo jeito. Então, diante da criação, nós acabamos virando seres inferiores, menos dignos, quando a gente não consegue reter esse amor e essa consideração por nós. Então, no terreno da decepção consigo, é nesse setor, é nessa área que as coisas vão funcionar e vão trabalhar. Então é muito importante que a gente reconheça expectativas. Eu posso ter expectativas em relação ao outro e ele não vai corresponder. E eu posso ter criado também expectativas em relação a mim, imaginando que eu já pudesse fazer A, B ou C, ou sentir ou reagir, mas eu ainda não consigo. E apesar de não conseguir, eu preciso aprender a continuar me amando, me considerando e me respeitando, mesmo assim. Então, a gente vai percebendo que é um terreno, parece que é uma coisa simples, mas ele tem raízes muito profundas dentro de cada um de nós, porque ele está, todas essas questões aqui, né, decepções, ingratidão e afeições destruídas, elas estão tocando na nossa área de afeto, na nossa área de amar, de se sentir amado, que é o comentário até que Kardec faz no final dessas 3 perguntas. Ele diz assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, Kardec, só para fechar esse assunto, ele não fala de dor, ele fala da nossa necessidade de nos sentirmos amados e da nossa capacidade de oferecer amor. É nesse terreno que essas questões aqui de hoje se encaixam, que é a nossa parte mais sensível, é a nossa parte mais sutil, e que, se a gente puder pensar assim, quantas músicas falam de amor,
Quantas poesias falam de amor, quantos textos falam de amor, dos seus mais variados tipos, porque o amor é algo que é uma força tão poderosa que ela move a nossa vida. Dizem que João, discípulo de Jesus, já bem velhinho, já não falava assim muito. A única coisa que ele repetia sem cessar, já bem com idade bem avançada, Deus é amor. Era a única coisa que ele falava. Da compreensão que esse Espírito chegou dessa questão que nós estamos falando. E aí vamos para o segundo assunto, a ingratidão. Dentro a ingratidão, quando ela acontece do outro na nossa direção, é assim: eu ofereci o que tem de melhor meu para o outro e o outro não reconhece, não agradece, nem percebe que eu estou me esforçando para oferecer o melhor e às vezes até num sacrifício. E isso magoa o meu coração, porque é aquilo que Kardec coloca. Todos nós temos a necessidade de amar e de nos sentirmos amados. Quando alguém não reconhece o melhor que eu ofereço, o esforço que eu faço para ajudar, colaborar, a sustentar tudo, e o outro não reconhece, a gente geralmente tem um tipo de reação. O que adianta ajudar? O que adianta querer amparar, me esforçar, me esfalfar aqui para apoiar essa pessoa se ela nem reconhece, ela nem agradece? Eu fiz, parece, a impressão que dá é que não fiz mais do que a minha obrigação. Então, eu penso isso e aí a conclusão próxima é melhor não ser tão disponível assim. É melhor não oferecer ajuda de qualquer maneira, porque as pessoas não reconhecem. E aí o que acontece? Eu tranco o meu coração. E toda vez que eu tranco o meu coração, é como uma porta fechada. Porta fechada, não sai amor e nem entra. Então, o raciocínio a ser feito de aprofundamento da questão da ingratidão é: aquela pessoa, por dureza do seu coração ou por egoísmo, ou seja lá o motivo que for, não consegue reconhecer o amparo e a ajuda que ela recebe. Mas isso não vai impedir que eu continue oferecendo o meu melhor. Esse é o ensinamento de Jesus. Amar, oferecer o que existe de melhor no meu coração, independente de se a resposta vem do agradecimento ou não. Porque nosso serviço, a nossa tarefa principal na vida é amar e receber amor. Então ninguém tem o direito de me tirar essa possibilidade. Mesmo que não reconheçam, eu continuo oferecendo, porque essa é a minha natureza. Então, a gente vai percebendo também que nesses assuntos é importante que eu reforce em mim a pessoa que eu sou. Não com todas as características, com todas as possibilidades e limitações, mas temos infinitas possibilidades de expressar beleza, afeição, gentileza, misericórdia, tolerância, todas essas qualidades. Todo mundo tem possibilidade de oferecer isso à sua volta na vida. E quando a gente permite que alguém impeça isso, nós estamos dando mais poder para aquela pessoa do que para nós mesmos. E somos filhos de Deus. E estamos na vida para expressar essa condição e essa qualidade.
Então, a ingratidão também entra, Kardec, os espíritos respondem aqui, né, que é uma condição que pode endurecer o nosso coração. E, na verdade, nós precisamos estar conscientes de que essa é a nossa missão na Terra. Oferecer o que existe de melhor em nós, independente de se vai vir de volta o reconhecimento, o aplauso, o agradecimento. Eu não faço para isso, eu faço porque é bom fazer. Então é esse aprendizado que nós vamos precisando aprender a fazer na vida. Ingratidão, nesse mundo que a gente vive, a probabilidade da gente topar com essa reação é muito alta, né? Até porque muitas vezes podemos nós ter sido o ingrato também em algum momento. Alguém fez, a gente nem percebeu e nem agradecemos e nem reconhecemos. Então, estamos todos lidando mais ou menos com pessoas que são muito parecidas conosco, né? Então, a ingratidão entra nesse território. E o último assunto aqui, antes da gente entrar no último assunto, das afeições destruídas, acho que eu já não sei se eu já contei, coisas que a gente vai reparando na vida, né? Assim, não nada extraordinário, mas faz a gente pensar e refletir. Eu moro numa rua que tem um determinado espaço da rua, o pessoal de rua, os mendigos gostam de ficar. Acho que é porque não tem prédio em frente, é um terreno fechado, eles gostam de ficar só naquele lugar. E durante um tempo, agora ela não está mais aparecendo por lá, durante um tempo tinha uma mulher de rua, muito magrinha, a gente via que estava completamente fora do ar, porque ela fala sozinha e briga e conversa sozinha o tempo todo. Ela passou um bom tempo frequentando esse espacinho ali, ficando ali. Montava lá uma tendinha, uma barraquinha, dormia, enfim. E aí uma vez eu estava retornando para casa, ela tinha estendido lá uns pedaços de papelão e tinha deitado, estava dormindo. Vinha um rapaz caminhando na minha frente, na mesma direção que eu estava indo, e estava começando a chover, chuvisquinho, chuvinha bem fina. E ali perto tinha uma prancha de madeira dessas de obra jogada ali no chão. Estava chovendo, ela dormindo na chuva, né, na chuvinha. O rapaz que estava na minha frente olhou ali para o pedaço de madeira, pegou a madeira, encostou no muro e deixou ela embaixo como se fizesse uma cabaninha para protegê-la da chuva. Ele silenciosamente foi lá, colocou a madeira, seguiu. E aí eu fiquei olhando e pensando, né? Ele fez porque ele quis, protegeu ela da chuva, ela nem viu. Ele não estava nem preocupado se ela ia agradecer ou não, mas ele fez porque ele achou que esse era o dever dele. Então, ingratidão, se a gente consegue entrar nesse patamar, eu faço porque eu quero, porque é bom para mim, e eu vou ficar bem comigo porque eu faço, a ingratidão dói menos. Porque não é o outro que determina o que eu vou fazer. Eu faço porque eu quero. E aí a dor da ingratidão diminui, porque a gente acaba não esperando mais que o outro reconheça. Eu não estou fazendo para reconhecimento. Eu estou fazendo porque eu quero, preciso, e isso faz bem para minha alma. Afeições destruídas. O que seria uma afeição destruída? Uma amizade, um laço familiar, até às vezes nas nossas relações mais próximas, pessoais, que estava se configurando
num caminho e de repente, por N possibilidades e N circunstâncias, aquele afeto começa a diminuir e a gente às vezes vê, né, relações que eram de afeto, de repente vira uma inimizade e um sentimento de dificuldade, de animosidade entre as pessoas que é impressionante. São essas afeições destruídas que Kardec traz aqui para nós. Como que a gente analisa isso para não ficar esse peso e essa dor no coração? Tinha tanta esperança que essa relação, que a gente pudesse se dar bem, que a gente pudesse continuar caminhando, sendo amigos, sendo familiares ou sendo até questões do nosso afeto, do nosso coração, né, nas nossas relações mais íntimas, e não foi possível. Acabou. Ou degringolou e debandou para um outro caminho, de uma outra forma que eu não que dói o meu coração. Tá dentro ainda da questão da decepção, né? Esperávamos uma atitude, tínhamos uma expectativa que não se cumpriu. Então, como que a gente analisa isso? Nas nossas relações, sejam elas quais forem, em qual nível que for, é importante que a gente sempre tenha consciente, né, claro para nós, que numa relação entre duas pessoas, cada pessoa tem 50% de responsabilidade sobre a relação. A minha parte é 50%, a parte do outro é 50%. Nós não temos ingerência, nem o controle, nem por nada podemos fazer sobre os 50% do outro, porque isso cabe ao outro. Mas nós temos 100% de ingerência sobre a nossa parte. Então, quando uma relação não avança, a coisa fica lá confusa e ela não consegue permanecer no amor e vai virando sentimentos outros estranhos, né? Diferentes dessa possibilidade, eu vou precisar pensar na minha parte. O que que em mim faltou, o que que em mim eu poderia desenvolver e não conseguir, porque somos todos limitados. E às vezes a gente pode chegar à conclusão que eu fiz tudo que era possível, mas o meu possível não era o suficiente. Porque se a gente fica achando que o outro não gosta mais da gente porque é alguma coisa de errada comigo, a gente volta para o mesmo ponto que nós comentamos anteriormente, da imagem e da ideia que eu tenho de mim. Então, quando eu entro num processo de baixa autoestima, de achar que eu não valho a pena, que eu não tenho valor, que eu não tenho qualidade, que ninguém gosta de mim, toda vez que eu fico nesse terreno pensando, sentindo, remoendo isso, é porta aberta para desequilíbrio, para doença física e para transtornos de várias ordens. Então, o que nós precisamos, na verdade, dentro desses assuntos aqui, aprender a fazer é gostar da gente, do jeito que a gente é. Com qualidades, com possibilidades e também com limitações, coisas que ainda precisam ser aprendidas, desenvolvidas. Somos tudo isso. E quando a gente começa a aprender a respeitar, honrar quem nós somos, do jeito que nós somos, isso significa que eu também vejo o olhar de Deus para mim do mesmo jeito. Eu não estou excluído do olhar de Deus. Então a gente entende que o amor por mim, o respeito e a consideração por mim
estão diretamente ligados a como eu acho que Deus me vê. Não tem como separar uma coisa da outra, porque Deus mora aqui dentro. Então, o mesmo olhar que eu tenho para mim é o olhar que eu acho que Deus tem para comigo. Eu acho, tá? Porque a gente não está aqui entrando em como que Deus nos vê, porque aí a gente teria que entender como é que Ele nos vê, e é isso, a gente ainda não tem essa capacidade. Então, por isso que existem hoje tantas correntes, filosofias e estudos falando dessa questão do auto-amor. Auto-amor não é egoísmo, não é eu me achar suprassumo, eu sou melhor que todo mundo. Isso é egoísmo. Mas eu reconhecer, me amar, me respeitar como criatura divina é um caminho que todos nós vamos precisar trilhar. Independente de religião, independente de filosofia, é nessa direção que a humanidade precisa caminhar. E a gente percebe que se a gente caminha nessa direção, os nossos conflitos, as decepções, as ingratidões, as dores de coração por causa de afeto, elas vão diminuir absurdamente. Por quê? Porque eu não preciso do amor do outro ou do olhar bondoso do outro na minha direção para eu reconhecer que eu valho a pena. Eu primeiro reconheço que eu valho a pena. Então, qualquer outra relação que entre na minha vida, ela vem para somar. Ela não vem para me dar o meu valor, para me validar. O valor que eu tenho, eu me dou. E todas as outras relações, elas chegarão, graças a Deus, para somar o aprendizado de todos nós. Então, é imprescindível que a gente passe a olhar para nós com carinho, com consideração, com respeito, com menos julgamentos. A gente não precisa mais de tanto julgamento. A gente precisa de acolhimento, apoio e encorajamento para a gente ser melhor. A doutrina espírita, ela fala isso para nós, quando ela diz que nós somos espíritos imortais, filhos de Deus. Tem um outro comentário que uma vez eu li, uma frase, não é espírita, de um guru indiano do século passado, que foi século XX, né? Yogananda, ele diz assim: nunca vá diante de Deus como um mendigo. Apresente-se diante de Deus como o seu filho, porque é isso que você é. A gente está falando do amor, do respeito e da consideração por nós nessa condição. Eu sou filho. É esse o amor que a gente precisa aprender a ter por nós, porque é esse o amor que Deus tem por nós, como filhos. É amor de pai para filho, é de cuidado, é de carinho, é de atenção, é de acolhimento, é de apoio, é de disciplina, é de tudo. É esse o amor que Deus tem por nós. E é esse o amor que a gente precisa ter por nós também. Cuidado, carinho, atenção, disciplina. Tem muitas vezes que a gente vai precisar dizer não para a gente, como um pai. Outros momentos que a gente vai precisar dar um apoio que a gente precisa, porque a gente está triste, a gente está se sentindo frágil, pequeno. É tudo isso, tudo junto e misturado. Então, quando a gente vai por esse caminho, as nossas dores de decepção, de ingratidão, elas vão diminuir.
porque não vai mais se tratar do que o outro fez comigo, mas vai se tratar da imagem de mim mesmo que eu quero manter apesar do que vem de fora. E é assim que a gente progride, é assim que a gente se transforma num ser melhor, numa pessoa melhor. Então a gente roga aos bons espíritos que nos auxiliem nessa tarefa, que é por si só já bastante profunda e complexa. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Cristine, especialmente pela delicadeza com que você conduziu esse assunto para nós. Muito obrigada. Momento do passe, nós vamos reduzir agora as luzes só para ajudar na nossa concentração. Peço então aos médiuns para se posicionarem em seus lugares. Nesse momento em que nós temos a possibilidade de receber, através do passe, todas as bênçãos e fluidos disponíveis neste ambiente preparadas pelos benfeitores espirituais, que através do trabalho dos médiuns fará com que a gente possa se fortalecer, melhorar e seguir com mais força para o nosso dia a dia. Mas para isso é muito importante que a gente se abra em sentimento, se abra em pensamento, para podermos receber tudo de bom que nós podemos receber neste momento. Dessa forma, pedimos ao amparo da espiritualidade para que nós possamos dar por início o passe da manhã de hoje. Que assim seja.
Pai, gratidão, Pai. Gratidão pela vida, por tantas oportunidades que nós temos tido para crescimento, para caminharmos no sentido da luz. Gratidão, amado Mestre Jesus, pelo seu Evangelho, por tantos ensinamentos, pela essa bela doutrina que tantos nos consola. Gratidão aos benfeitores espirituais que aqui nos sustentaram durante toda a reunião. A Maria do Nazaré, a Rita de Cássia, que nós possamos sair daqui um pouco mais fortalecidos do que aqui chegamos, mais esperançosos, mas com mais força de continuarmos caminhando, apesar de todos os desafios, que nós possamos caminhar no sentido cada vez mais do nosso progresso. Dessa forma, por tudo que nós aqui recebemos, nós pedimos a permissão de nosso Pai para darmos por encerrada a reunião da manhã de hoje. Que assim seja e que sigamos todos em paz.